Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem são os novos alvos do Palmeiras em relação a contratações para esse ano de 2025. Preciso te atualizar também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre os novos alvos do Palmeiras. Verdão que tem colecionado tropeços e frustrações no mercado de transferências. Foi assim com o Claudinho, deve ser assim com o Andréas Pereira, mas nesse momento o Palmeiras trabalha em cima de três frentes. A grande novidade é a presença de Vinícius Souza, volante do Sheffield United, como alternativa. O Palmeiras já havia feito investidas em outros jogadores, como por exemplo o Vila Sante do Grêmio, não conseguiu avanços. Vinícius Souza, só para te lembrar, jogador formado na base do Flamengo, que foi negociado com o futebol europeu e por lá tem se dado super bem, é um dos destaques do Sheffield United. Estou para dizer para vocês que a chance desse negócio avançar não é das maiores, até porque, de acordo com a ESPN, o Leonardo Holanda, que tem cuidado das negociações internacionais, foi ele, por exemplo, quem fechou a contratação do Felipe Anderson. Ele está na Inglaterra tentando convencer o Sheffield United a um empréstimo de 6 meses. Não tem muita lógica para o Sheffield emprestar alguém que é titular, que é peça importante, por um período de 6 meses, especialmente nessa reta final de campeonato inglês. Mas é essa a proposta do Palmeiras. Verdão que também sonha com David Washington, centroavante formado na base do Santos, hoje no Chelsea, 19 anos de idade. O Chelsea topa emprestá-lo, mas tem dado preferência para clubes europeus para que ele continue evoluindo e fazendo a sua formação por lá. Importante contar que Santos e Flamengo também haviam feito propostas para a contratação do David Washington também por empréstimo. Se o Palmeiras aceitasse ou levasse em consideração a chance de uma compra, talvez essa negociação tivesse um pouquinho mais de chance. O David Washington chegaria para resolver o problema com a camisa 9, velho pedido de Abel Ferreira. A terceira e última negociação no momento é uma velha e antiga conhecida do torcedor, Andréas Pereira. Verdão já fez 2 ofertas ao clube inglês chamado Fulham, a primeira delas de 20 milhões de euros, a segunda de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Palmeiras pretende fazer uma última cartada, mexendo pouco nos números, mas alterando consideravelmente a forma de pagamento, fazendo com que os pagamentos sejam mais rápidos, ou seja, o Fulham receberia a grana de maneira mais imediata. Se essa negociação também não avançar, aí o Palmeiras vai precisar buscar uma outra alternativa. Vale a lembrança de que Leila Pereira e Anderson Barros têm sido duramente criticados por torcedores alviverdes diante da demora e dificuldade na contratação de atletas. Palmeiras tem 2 reforços para 2025, o Paulinho, comprado do Atlético, mas que só volta a jogar a partir do mês de abril, além de Facundo Torres, jogador adquirido do futebol dos Estados Unidos. Preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras, que respondeu sobre Vitor Roque. É que pela manhã o jornal Sport, lá da Espanha, afirmou que o Verdão ofereceu 27 milhões de euros ou 169 milhões de reais pela compra em definitivo do Vitor Roque. O Palmeiras nega com todas as forças que tenha feito essa proposta. Quando essa notícia surgiu, algumas semanas atrás, consultei o André Cury, que não confirmou nem negou o interesse, mas assegurou que não havia chance de o Vitor Roque deixar o Betis antes do fim de junho. Só para completar, Palmeiras busca um centroavante. Contei para vocês nos últimos dias que o Abel está bastante irritado com a demora em relação a esse camisa 9, até porque o Flaco Lopes não convence e a última e única opção além do Flaco Lopes é do Thales, recém-promovido do time da base. O Luiz joga numa função um pouquinho mais atrás e o Rony foi descartado por opção da comissão e da diretoria. O Palmeiras segue aguardando que o Rony se acerte com o Fluminense ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. Só mais uma informação do Sport, lá da Espanha. O Betis tem opção de compra do Vitor Roque no fim do mês de junho de 25 milhões de euros. Para completar o noticiário do Palmeiras, o presidente do Zenit desmentiu Leila Pereira. A Leila afirmou nessa segunda-feira que o Claudinho não fechou com o Verdão porque ele e seu empresário traíram um acordo que já estava firmado no fim de semana. A Leila disse também que com o Zenit já estava tudo certo, com trocas de minutas de contrato. Aspas para o presidente do Zenit: nós não tínhamos um acordo com o Palmeiras. Estávamos em negociação com eles e com outro time brasileiro, imagino eu que seja o Fluminense, assim como a equipe do Qatar. No final das contas, a oferta do Al Saad foi a melhor para o Zenit e para o jogador, que tomou a decisão de se juntar ao Al Saad. Resumo de toda essa história: a pressão em cima de Anderson Barros e Leila Pereira só aumenta. Os dois dirigentes alviverdes
parecem não se acertar quando o assunto é contratação. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que cobriu a oferta do Atlético Mineiro pelo volante Gregore, 30 anos de idade, jogador do Botafogo. Baita concorrência por esse atleta, que de fato fez um 2024 excelente. O Gregore já havia recebido nos últimos dias uma proposta do Al Rayyan do Catar, 2,5 milhões de dólares, oferta recusada. O Atlético Mineiro, ao longo da terça-feira, ofereceu 4 milhões de dólares, valor que equivale à multa rescisória do Gregore para clubes do exterior. Não há nenhuma relação com a multa brasileira, que é bem maior, mas o Atlético se fez valer desse valor para o futebol internacional para fazer a proposta. O Botafogo se preparava para recusar a oferta quando chegou uma nova proposta, dessa vez do Palmeiras, de 5 milhões de dólares. O Palmeiras precisa dar uma resposta rápida para mais uma negociação frustrada, agora envolvendo o Claudinho. Cheguei a contar para vocês que no sábado o atacante havia dito sim para a proposta do Verdão e não para uma oferta do Catar, oferta do Al Saad. Nessa segunda-feira, depois de enorme pressão do Zenit, o Claudinho acabou acertando a ida dele para o Al Saad, causando enorme frustração no torcedor palmeirense e ainda mais pressão sobre o trabalho de Leila Pereira e Anderson Barros. Até por isso, o Palmeiras pretende responder rápido com alguma contratação. John Textor é que quem reluta a essa ideia de vender o Gregore, jogador fundamental e que havia sido contratado do Inter Miami no início de 2024 por 2,5 milhões de dólares. Só para completar negócio por Andreas Pereira, bastante distante, o segue irredutível em relação à ideia de perder o jogador, especialmente nesse momento, na metade da temporada. Você falou que o Claudinho não ia para o Catar. Pois é, Ismael, eu falei que ele tinha recusado a proposta do time Qatari. E a Leila Pereira, hoje, falou o seguinte: nós entramos em acordo com o Zenit e o Claudinho aceitou a nossa proposta. E eu mesmo conversei por telefone com o jogador, que por 2 vezes deu a palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar. Tá? Então, a Leila afirmou hoje aquilo que eu havia contado para vocês no sábado. É legal que vocês assistem, cobram, mas a gente consegue trazer o outro lado também, né? Sobre André no Palmeiras, deixa eu ver o que o pessoal da Itatiaia informou. Itatiaia. Era essa a tendência maior mesmo, né? Porque eu estava contando para vocês que o Fulham não tinha intenção de vender o atleta. Isso que me contou foi um dos empresários do Fulham, do jogador. A pessoa dizia assim: tem 2 problemas. O primeiro, o Fulham não quer vender. O segundo, o Fulham não precisa de dinheiro. Quando você não quer vender, mas você precisa do dinheiro, você fica menos folgado na negociação. Não era o caso, né? Então, eu estou clicando aqui em Palmeiras, no site da Itatiaia. Claudinho frustra o Abel com o Vitor Reis. Palmeiras e Abel entram em descompasso sobre reforços. Palmeiras esfria negociações com Andreas Pereira. Conversas com o clube da Inglaterra travam após um mês. É basicamente o que eu já vinha contando para vocês, né? Não há intenção do Fulham em se desfazer do jogador, essa é a grande realidade. Hernan, proposta do Palmeiras por Gregore. Acho. Mas primeiro volante. Porque assim, o Palmeiras estava buscando um segundo volante, né? Quando você pensa, até mais do que um segundo, é quase um terceiro homem de meio campo. Quando você pensa no Andreas Pereira, quando você pensa no Vila Sante, tá pensando em alguém mais pra frente, né? Ó, notícia do André Hernan. Palmeiras entra na briga por Gregore e faz oferta de 5 milhões de dólares pelo jogador. Abel Ferreira gosta e aprova o estilo do volante. Não sei se é o jogador que... Aí me parece ser mais uma vontade do Palmeiras em dar uma resposta no mercado do que outra coisa. Mas, vocês gostam do nome? Vocês contratariam? Enfim. Kaique Jesus perguntando sobre Claudinho e Andrés. Claudinho já era. Ele fechou nessa terça-feira com o Al Saad. E sobre o Andreas Pereira, a coisa também está bem fria, tá? O Cristiano Santos, boa noite, Nicolas. Sem o Claudinho, o Cruzeiro vai pagar a conta pelo Matheus Pereira, ou o Grêmio com o Vila Sante, ou seja, o Verdão vai para cima deles ou vai parar no tempo. Não, certamente agora a pressão nos dirigentes do Palmeiras é ainda maior para a contratação de alguém. Acho difícil que o negócio com o Matheus Pereira aconteça, tá? Acho difícil mesmo. Eu acho que hoje o mais natural talvez fosse que o Vila Sante voltasse a ser tema no Palmeiras. O Rony não vai embora nunca. O Haroldo, dá para dizer que o Rony não tá com muita pressa de ser negociado, não. Tá? O Palmeiras está fazendo uma pressãozinha. O Palmeiras já disse que vai colocá-lo para treinar afastado,
já falou que não vai utilizá-lo, Leila Pereira já mandou recado via imprensa, mas o Rony não parece muito preocupado com essa pressão externa. E o Rony tem afirmado para quem o procura que ele topa sair do Palmeiras desde que seja para ganhar bem mais do que ele ganha no Palmeiras. O Rony ganha hoje no Palmeiras R$ 1.050.000 por mês. E a pedida dele para o Santos e para o Fluminense foi na casa de R$ 1,5 milhão mensais. Você pede 1,5 para chegar, para tentar fechar acordo em 1,300, alguma coisa nesse sentido. É muita grana, né, pessoal? É muito dinheiro, cara. Um ano que você feche desse contrato, e aí não seria de um ano, mas se nós tivéssemos direito a um salário de 1.300.000 por um ano, a gente teria 13 milhões, aí mais 2.600, 15 milhões, mais do 13º, cara, quase R$ 17 milhões. Meu Deus. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, Palmeirão. E se você gostou do conteúdo, deixa a sua aí a opinião, é super importante. E muito satisfatório que você deixe aí a sua opinião, porque a gente vai ficar sabendo por dentro de tudo e muito mais. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, segue pra mais, vamos que vamos.